bem, saudações positivas. Bom, você deve estar estranhando, né? Porque estamos aqui entrando ao vivo justamente nesse horário, mas porque hoje é um programa super especial, né? O Canal Top está recebendo com muita alegria a visita ilustre ex-BBB, que visita Sergipe para apresentar o seu dileto sarau seresta. Claro, palestra, perdão. E aí eu estou falando do escritor e poeta Adriles Jorge Mineiro de Belo Horizonte, que está visitando Nossa Senhora das Dores. Prazer, Márcio. Muito bem, seja bem-vindo, uma satisfação muito grande recebê-lo em Sergipe, em Nossa Senhora das Dores. Bom, Adriles, podemos conversar sobre tudo? Tudo, qualquer coisa, o que você quiser mais. Muito bem, para começar, é claro que a gente gostaria de lembrar um pouco dessa passagem, né? Você ficou conhecido no Brasil inteiro através do BBB, a edição 15, que você fez história, né? Conta um pouco o que levou você a se inscrever no BBB. Eu estava desempregado, tinha acabado de levar um pé na bunda, estava com crise existencial, estava querendo entrar novamente na carreira acadêmica, isso eu estou falando de maneira pragmática, para fazer um mestrado. Aí uma amiga minha, muito amiga minha, chegou e me disse: Adriles, esse ano eles estão querendo pessoas estranhas no BBB. Porque a edição anterior à minha tinha havido uma saturação de mulheres mega gostosas e homens um tanto quanto acéfalos, com neurônios hipotrofiados e corpos hipertrofiados. E aí eu acho que o público cansou um pouco, eles queriam colocar um pessoal mais diferenciado. Diferenciado assim, com contrastes de cultura, de personalidade, de tudo, entendeu? Na minha edição, pra você ter uma ideia, tinha um teólogo, tinha uma artista plástica, tinha um ativista social, tinha eu que sou escritor, tinha as gostosonas, os estereotipados lá, mas enfim, deram uma diversificada bastante. Aí nessa, eu de brincadeira fiz a inscrição e entrei. Muito bem, a edição do BBB de número 15 foi em 2015, né? Sim, 2015. E lá você, todo o Brasil acompanhou, que você criou uma paixão avassaladora, né? Eu tive uma espécie de encantamento confinado, de certa forma. Quando a gente fica confinado entre alguns pares por muito tempo, ainda que a gente saiba que o universo não é exatamente aquilo ali, a gente começa a perceber o universo como sendo aquilo ali. E dentre aqueles pares que você tem essa ilusão exacerbada do que seria um ideal de paixão que cabe dentro de uma pessoa. Você pode dizer, aqui fora também a gente tem isso. A gente tem essa ilusão como percepção do que é o grande amor da vida da gente. E eu digo sempre que o amor é inventado, mas uma invenção necessária. Então eu me inventei uma paixão lá também. E eu fui muito, enfim, falado por isso, porque eu inventei uma paixão. Tive uma paixão inventada avassaladora por lá. E não deu certo. E o mais interessante da paixão não correspondida, que foi o meu caso, é que é a única eterna, sabe, Márcio? Ela dura pela eternidade como aquilo poderia ter sido e não foi. Muito bem. E do BBB 15, você criou uma grande amizade, se não me engano foi com a Marisa. A Marisa, né? Marisa que depois do BBB ficou se tornando uma grande amiga sua, né? Sim, a gente teve... E é uma amizade sincera no sentido de que no começo do jogo a gente brigava muito. A gente não se dava bem. Eu tinha contrastes de personalidade, de pontos de vista com a Marisa muito sérios. Embora eu sempre soube que ela, dentro do escopo do pessoal que estava lá, era quem tinha mais afinidade intelectual e moral comigo. Eu achava sempre que o que eu achava que ela fazia errado era um simples desvio de um caráter que era ótimo dela. E, de certa forma, quando um outro amigo meu, o Marco Marcon, foi eliminado, eu me aproximei mais dela por essa afinidade de assuntos, de interesses. Essa necessidade que eu tinha de um interlocutor, não só intelectual, como moral. E a Marisa, eu encontrei nela, depois desses primeiros esboços de não comunicação, de incomunicabilidade, uma enorme amiga. E eu descobri essa coisa muito interessante dentro do programa, sabe, Márcio? Que as grandes desavenças das pessoas, isso a gente pode colocar da dimensão de uma amizade, de um casamento, de um namoro, ou entre países, numa macro situação, se dão exatamente em relação a falhas de comunicação. E aprendendo pelo contraste,
a gente descobre que a gente pode chegar até o outro e descobrir belas coisas em nós mesmos. Muito bem, você que está acompanhando a nossa live, nós estamos aqui nos estúdios do Canal Top, recebendo com muita alegria, né, um programa super especial, recebendo o Adriles Jorge, ex-BBB, que está em Nossa Senhora das Dores, aliás, está em Sergipe, né, já passou por Aracaju, Divina Pastora, está em Nossa Senhora das Dores, trazendo o seu trabalho, o seu projeto, né, ele que é poeta e escritor. Bom, Adriles, depois do BBB, depois que caiu a ficha, né, daquele momento, podemos dizer assim, que avaliação você faz hoje do programa? E se você recebesse um convite para participar de novo, você iria? Talvez eu fosse. As pessoas falam, é uma experiência terrível, complicada, complexa. Eu acho que experiência complexa e complicada é aqui fora também. Não tem grande diferença. É um confinamento. A gente, em alguma medida, a gente é confinado também, aqui fora. Na nossa cidade, no nosso trabalho, no nosso círculo de amizades. A gente tem uma mobilidade maior. Mas você nunca tem uma dimensão total do universo que o circunda. Você sempre tem uma limitação de pessoas e geograficamente. E o que é lá? É um jogo que as pessoas estão buscando projeção, fama, dinheiro. O que é aqui fora também? É um jogo em que as pessoas estão procurando algum tipo de realização pessoal também. Lá é uma competição e quem diz que aqui fora também não é? Lá tem pessoas difíceis e quem diz que aqui também. E lá tem amizades e grandes afetos e aqui fora também. Eu não sei, não tenho muita esse corte de o BBB uma realidade, aqui fora é outra. É tudo a mesma realidade com os mesmos problemas. Muito bem. Essa paixão como escritor, como poeta, surgiu como? A minha paixão pela literatura, você diz? Olha, eu talvez tenha sido uma criança esquisita. Eu achava que a vida não tinha sentido. E continuo achando. Não me curei dessa percepção, dessa falta de sentido. E eu percebi muito cedo que o sentido da vida é construído. E aí eu tentei construir através da literatura, através do melhor que a arte pode oferecer, o que eu achava que poderia oferecer. E continuo nessa construção, entendeu? Eu acho que a gente tem que construir. Se a gente percebe que a vida não tem um sentido exato, que a gente inventa a vida ao molde do nosso interesse, do nosso sentido, a gente tem que inventar para bem. E através dos grandes poetas, dos grandes escritores, dos grandes pintores, dos grandes filósofos, a gente tenta achar um sentido melhor para a existência nossa e dos outros. Muito bem. Adriles, sua origem é BH, de BH mesmo, né? Belo Horizonte, sim. Muito bem. Quer dizer, eu nasci no município do sul de Minas, em Campos Gerais, porque o meu avô, que era candidato a prefeito da cidade, forçou minha mãe, que morava com meu pai em São Paulo, a votar nele no dia da eleição. E ele perdeu a eleição e eu nasci no dia seguinte sob a égide da derrota. Aí fui extraviado para Belo Horizonte depois. Nasci sob a égide da derrota já, Marcos. Muito bem, nós estamos com Adriles Jorge, escritor, poeta, ex-BBB, visitando Sergipe, visitando Nossa Senhora das Dores e participando aqui do nosso Canal Top, fazendo a visita aqui à nossa web TV Canal Top. Adriles, por que Adriles? Adriles, seu nome é origem... Meu pai tinha um grande amigo que se chamava, acho que se chama Adriles Ulloa, que é um escritor também que eu nunca conheci na vida. Reza a lenda que é grego, mas eu acho que pela sonoridade pode ser um nome de privada também, uma coisa muito esquisita desse tipo. Eu costumo dizer que é grego porque dá um ar de erudição, de sofisticação, mas pode ser um nome inventado. Eu me acostumei, me habituei a ele, entendeu? E tem uma meia dúzia de Adriles também que pipocaram no Brasil. Eu pesquisei no Google, nunca achei o significado, mas eu costumo dizer que é grego, porque é mais chique dizer. Muito bem. Geralmente, escritor, poeta tem uma referência, né, de alguém. Você tem alguma referência, De poetas? De poeta, escritor? Eu tenho muitas referências. Como poeta aqui no Brasil, o Drummond, a Trinca, né? Drummond, João Cabral, Manuel Bandeira, dos mais novos, Ferreira Goulart, alguns que as pessoas não conhecem, precisam conhecer, como Alberto da Cunha Mello, Bruno Tolentino, dos externos, Fernando Pessoa, claro, o maior poeta da língua portuguesa, T.S. Eliot, Baudelaire, Yves Bonnefoy. Eu conheço muitos poetas. Dos poetas, dos escritores, então tem desenho, Dostoiévski, Kafka, Flaubert, Proust, enfim.
A minha vida é bastante literária nesse sentido. Aí eu tentei concorrer com eles, né? Modestamente. Bom, Adriles, fale um pouco desse projeto, né? O Sarau Palestra, que você está levando por esse Brasil afora e chegando agora a Sergipe, né? O Sarau Palestra, ele é patrocinado pela Lei Rouanet, quer dizer, pela Lei Rouanet, que você capta dinheiro de imposto de renda de empresas privadas. É um projeto que visa levar a poesia, em princípio, para a população, popularizar a poesia. Mas eu não gosto desse termo de levar a poesia. Eu quero descobrir a poesia e achar a poesia nas pessoas, entendeu? O projeto visa popularizar a poesia, sendo que a poesia sempre já foi intrínseca à população, nesse sentido. Muito bem. Bom, você hoje já esteve em Divina Pastora, que é aqui próximo de da Dores. Igreja Matriz. Recepção maravilhosa lá, né? Foi perfeita, foi maravilhosa. Foi a primeira vez que eu me apresentei num púlpito, numa igreja, eu me senti um sacerdote. E tem muito a ver, né? A poesia com a religião, com a arte. Todas essas três dimensões procuram destrinchar e descobrir os significados ocultos da existência, conferir sentido, dar sentido, desvendar sentido, transformar a linguagem para dizer o que é a linguagem. Esse é o fundamento da poesia, né, ô Márcio? Tentar dizer em palavras o que as palavras não conseguem dizer por si só. Quando você diz, isso é uma mesa, isso é uma cadeira, isso é um microfone, é fácil. Agora, quando você começa a perguntar coisas mais complicadas, o que é amor, o que é ódio, por que você sente isso, por que você sente aquilo, de onde você vem, para onde você vai, aí a gente tem que sofisticar, desconstruir os estereótipos da linguagem para tentar descobrir alguma coisa a mais e tentar transformar essa alguma coisa em algo mais do que a linguagem quer dizer. Muito bem, e amanhã a partir das 9 horas da manhã, não é isso? Você estará aqui em Nossa Senhora das Dores, no Colégio Francisco Porto, também realizando esse projeto, né? Sim. E é interessante do seu projeto que você abre espaço para poetas locais, né? Sim. É uma espécie de sarau, como o próprio nome diz, palestra e conversa com todas as pessoas. O objetivo é exatamente abrir os poros da poesia que habita em todo mundo. Porque poesia parece um conceito de alta cultura, encastelado. E não, a poesia não é presa, a poesia liberta. A poesia está no afeto, a poesia está na transfiguração de uma dor que pode ser um grande prazer. A poesia está na paisagem semiárida do sertão, que pode ter um caráter de beleza muito maior que o jardim suspenso da Babilônia. A poesia está na tragédia, a poesia está no trabalho, a poesia está no dia a dia do cidadão. E o projeto visa exatamente isso. Descobrir esse tipo de poesia e abrir para todos os poetas, a todos os talentos que se manifestem e fazer exatamente uma interação bacana nesse sentido. Muito bem, deixa eu só mandar um abraço aqui ao pessoal que está compartilhando aqui, que está participando da nossa live. O nosso muito obrigado a você que foi pego de surpresa aí com o nosso programa especial. Mas enfim, muito obrigado aí por estar compartilhando, por estar curtindo, né, a nossa live na página, na fanpage do nosso canal Top. Bom, falar em página, Adriles, você, as suas redes sociais, eu tive o prazer hoje de acompanhar no seu Facebook, né, de acompanhar algumas poesias, e não somente poesia, mas o Adriles também aborda temas atuais, né, que é de interesse da comunidade. Perfeito. Né? Eu estava lendo hoje, inclusive, a matéria que você postou no dia 19 de setembro. Você fez um trabalho de pesquisa grande. Que foi justamente falando sobre esse tema que está aí, que a Constituição aí, os caras geralmente... Eu me meto em algumas polêmicas, eu te confesso. Polêmico, foi um tema polêmico, que foi a questão da cura gay, né? Ah, sim. Rapaz, isso é muito complexo. Você quer que eu comece a falar sobre isso? Não, fizesse apenas um resumo da... Eu li a matéria, realmente é uma matéria interessante. E eu aconselho você a acompanhar lá na página do Adriles Jorge, no Facebook. A matéria me chamou muito a atenção. Ok. Eu acho o seguinte, teve essa exposição, né? Bom, deixa eu falar da cura gay especificamente. Primeiro, o Conselho Federal de Psicologia não falou em cura gay. Falou em orientação sexual. Eu acho que há muito mimimi em certos setores pseudo-progressistas. Eu acho que cura gay ninguém acredita nisso. Hoje, todo psicólogo, psicanalista sério, percebe que a sexualidade, Márcio, ela é fluida. Não existem gays absolutos. Não existem heterossexuais absolutos. Você tem uma pesquisa de um psicólogo chamado Henry Kinsey,
que ele dá um escalonamento de 0 a 6 na sexualidade. 0, completamente heterossexual. 1, com algum tipo de atração homossexual. 2, alguma coisa homossexual. 3, bissexual, e até o 6 em diante. Então, nesse sentido, existe na sociedade moderna que a gente tem muita coisa cultural que emperra isso. Por exemplo, uma mulher que fica com um cara que é bissexual, ela quase nunca vai se dar bem com esse tipo de opção dele. Agora, popularmente falando, a gente está no Nordeste, numa terra de homens machões, um homem, 90%, se dá muito bem com a mulher que fica com outras mulheres, ou diz que tem preferência sexual por outras mulheres. E na sexualidade humana, e o Freud já dizia isso, toda a sexualidade é feita de... Todo o princípio de civilização é feito em nome, em cima de algum tipo de renúncia do desejo. Isso não é só o Freud, isso é só na religião, na sociedade, na antropologia. Você não pode ficar preso nos seus desejos, até porque você tem que ter um debate, como é que eu posso dizer? Um consenso com a pessoa que você deseja, né? Então, por exemplo, dá um exemplo concreto para não ficar só na teorização. Um cara que seja casado com uma mulher que tenha 6 filhos, 30 anos de casamento, ele tem em alguma medida, visando isso que o Freud falou, que todo mundo é fluido sexual, não existe o hétero ou o gay absoluto, quer dizer, você tem porcentagem, ele tem 80% de preferência heterossexual e algum tipo de estímulo homossexual, e tem esse desejo voltado para homens e não mulheres. E ele queira, de alguma forma, sufocar esse desejo em nome dessa renúncia posta a serviço de um casamento. Por que ele não pode procurar um psicólogo para receber um tipo de orientação? Note bem, um cara que você tem todo o estímulo, inclusive da mídia, para um sujeito chegar lá, inclusive o SUS paga isso, para uma pessoa que queira mudar de sexo. Entendeu? Agora, se o sujeito falar, olha, todo o Conselho Federal de Psicologia vai dizer, não, você é gay, você tem que se assumir. Tem que se assumir por quê? E se ele não for completamente gay? E se ele tiver um desejo difuso? E se ele tiver um desejo extremamente fluido, segundo as bases do próprio Freud e do próprio Kinsey? Então, esse é um assunto muito complexo e muito delicado, e é um problema da mídia, que vende uma coisa distorcida e fala, cura gay. Não é. Eles querem abrir o leque, primeiro, para pesquisar sobre a origem da sexualidade das pessoas. E aí, movimentos pseudo-progressistas querem impedir que os psicólogos pesquisem, porque a homossexualidade seria uma coisa inata, dada geneticamente, não há provas disso. Então, as pessoas têm que ser mais abertas. E parece que eu estou sendo conservador, mas é o contrário. As pessoas têm que ser mais abertas para discutir a questão da sexualidade. Seria ótimo se todo mundo pudesse manifestar todos os desejos o tempo inteiro. Mas isso é uma utopia. Você não vai ficar com todas as pessoas que você quer ficar. Você não vai, em nome de um casamento, de um matrimônio, você não pode ficar com outra pessoa, pelo menos em tese, né? Então tem muita coisa complexa aí que é sufocada. E a mídia, e não é a população, a mídia vende uma ideia estereotipada de certas coisas e as pessoas compram isso, e pior, compram isso como se fosse uma defesa de progressismo. Mas eu falei demais, né, agora também. Fiz um ensaio, você pediu para eu resumir. Olha, não, é porque é um tema atual, né, uma questão Sim, atual, claro. E, enfim, eu gostei da matéria que eu vi lá, da abordagem que ele fez na página dele lá no Facebook. Inclusive, quem quiser, é só acessar lá o Adrilles Jorge. Adrilles Jorge, com 2 L. Tem poesia e tem... Tem de tudo, eu dou opinião sobre qualquer coisa, tudo e qualquer coisa. Bom, eu gostaria de ficar mais tempo conversando com o Adrilles Jorge, mas infelizmente, né, o meu ilustríssimo, meu querido baluarte da cultura dourense, meu amigo Ari Pereira, a quem eu agradeço pela oportunidade em ter trazido o Adrilles Jorge aqui no nosso canal Top. Abraçando também o João Everton, né, que está aqui com a gente, participando desse momento maravilhoso aqui no canal Top. Enfim, e aí eu já deixo o convite para amanhã, 9 horas da manhã, lá no Colégio Cenecista Regional Francisco Porto. É aberto ao público. Aberto ao público, quem quiser vai lá, vai conferir o sarau palestra, que esse cara vai estar lá. E aí não só ele, como outros poetas dourenses. E amanhã também vai estar acontecendo o lançamento desse livro aqui, né? O livro O Sentido de Aprender Matemática acerca da Fórmula de Bhaskara.
de José Aldon Garção Santos, é Eu isso? ouço falar de fórmula de Bhaskara desde quando eu tinha 12 anos de idade. Eu estou recuperando minha infância. Isso tem até um elemento poético e nostálgico. Bom, Adriles. Vai ser no auditório da DR5. Muito bem. Amanhã, à noite, às 19h30, também aberto ao público. Também aberto ao público. Vá lá e confira o lançamento desse livro maravilhoso. Bom, Adriles, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Márcio. Será um prazer. Vou voltar sempre. Eu gostaria de ter feito o programa ao vivo com você, com a plateia, mas enfim, o tempo é corrido. Eu sei que os seus compromissos aqui em Sergipe são corridos, a agenda é grande, mas enfim, que Deus te abençoe, continue iluminando o seu caminho, que você continue levando esse projeto maravilhoso por esse Brasil afora. Eu te agradeço, muitíssimo obrigado, meu caro. Muito bem, comecei com Adriles Jorge, poeta e escritor, está em Sergipe, está em Nossa Senhora das Dores. A você, o nosso muito obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe. Canal Top.